Boa noite, então. Todos, sejam todos bem-vindos aqui, né? Mais uma semana de nosso estudo. E hoje vamos continuar lá no finalzinho do capítulo 3 e vamos entrando aqui no capítulo 4, basicamente, né? Do nosso estudo. Estamos falando da última lição até da última semana que falamos aqui, estamos tratando sobre a justificação pela fé. E na sessão anterior, eu falei sobre a prova bíblica da justificação pela fé no livro de Romanos. Né? Então, no capítulo 3, versículo 31, até o capítulo 4, versículo 25, nós temos aqui, então, a justificação pela fé. Paulo falando sobre a justificação pela fé. Na parte anterior que nós estudamos, no capítulo 3, do versículos 21 até o versículo 30, nós desenvolvemos ali a tese da justificação pela fé. Especificamente, o que disse foi ali o desenvolvimento da primeira proposição do apóstolo Paulo, podemos dizer assim. Ele diz o seguinte: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Capítulo 3, versículo 21, a parte do versículo 21. E depois a parte B do versículo 21, a outra parte do versículo 21, ele diz: agora passa a explanar, ali, na verdade ele diz o seguinte: testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, a primeira parte ele coloca: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. E depois ele coloca: testemunhada pela lei e pelos profetas. Isso daqui, ele então vai começar a mostrar a prova bíblica para todos ali, judeus e não judeus, de que a justificação sempre foi pela fé, em todo o período da história da humanidade. No capítulo 3, versículo 31, ali na parte A, sim, vamos ler o capítulo 3, versículo 31. Diz o seguinte: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, aqui no capítulo 3, versículo 21, ele vem já colocando ali confirmação da lei naquilo que ele vai agora demonstrar, que é a justificação pela fé. E o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, como ele já disse no capítulo 3, versículo 28. E que Deus justificará o homem por meio da fé, seja ele judeu ou não judeu, né? Mediante a fé, como diz o versículo 30 do capítulo 3. Quando o ouvinte ouvia isso, principalmente o judeu ouvia isso, ou lia isso na carta aos Romanos, parecia que Paulo estava destruindo o valor da lei, especialmente em sua forma ali dada por Moisés, podemos dizer assim. Se o homem não se salva por seus próprios méritos ou obras, pela obediência à lei, e somente pela confiança em Jesus Cristo o homem pode ser salvo, nós então estamos destruindo a lei. Esse era o raciocínio. Ou seja, o raciocínio era: a fé está abolindo a lei, ou está destruindo a lei. Esse era o raciocínio no final do capítulo 3. Além disso, se tantos que possuíssem a lei escrita, que eram judeus, quanto os que não possuíam, que eram os gentios, são justificados sobre as mesmas bases, que é justificado pela graça mediante a fé. Se todo mundo é justificado pela graça mediante a fé, para que serve a lei? Poderiam surgir esses questionamentos e surgiram. Não estamos deixando de lado aqui a lei divina revelada no Antigo Testamento. Talvez este era o pensamento. Talvez essas eram as objeções levantadas aqui que poderiam surgir na mente daqueles que estavam lendo o texto. Então, no capítulo 3, versículos 31, a segunda parte do versículo 31 até o capítulo 4, versículo 25, Paulo ele responde essas objeções.
Logo no capítulo 3 ele fala de maneira nenhuma, no final, no versículo, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ninguém está destruindo a lei. Ninguém está indo contra a lei ou falando contra a lei. Ninguém está abolindo a lei, como alguns poderes estavam pensando. Não, de maneira alguma. Era isso. Era isso. A lei, é lógico, eu estou falando aqui do Antigo Testamento, tem verdades que são gigantescas, profundas, enormes. E estas verdades, muitas vezes, nem o próprio judeu, ele suspeitava que estava. Mas as verdades estavam expostas lá. E uma das verdades expostas na lei, ou seja, no Antigo Testamento, é a justificação pela fé. E até muitos crentes do Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos frequentadores de igrejas, eles não conseguem enxergar a justificação pela fé no Antigo Testamento, mas em vez de contradizer a lei, a doutrina da justificação pela fé, ela esclarece, ela está escancarada ou ela está revelada nos ensinos da lei. Principalmente quando olhamos para Abraão. Quem diz o seguinte, o texto: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado com justiça. Olha o capítulo 4. Vamos ler aqui alguns. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? E é muito interessante, Paulo ele já cita Abraão aqui para ele mostrar como a justificação pela fé existe desde o princípio. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Mas se não diante de Deus. E diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado por justiça. Então ele já começa a tratar a questão de Abraão. Ele já começa a citar Abraão, que é o pai de todos aqui. Ao dizer isso, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, então, ao dizer isso, a lei prova o que Paulo já está sustentando e vem sustentando na carta, que a justificação é apenas e simplesmente apenas pela graça de Deus. E por causa disso, não há lugar para nenhum tipo de vanglória humana. Então, no capítulo 4, versículo 1 a 8, Paulo está falando isso. A justificação é pela graça e por causa disso não tem vanglória humana aqui. Ninguém pode se gloriar da sua salvação. E ele, lógico, mostra que Deus não é Deus somente dos judeus. Deus também é Deus dos gentios. Por causa disso, ele justifica a todos da mesma forma, de modo igual. E aí nós encontramos Paulo falando sobre isso aqui no 4, versículos 9 a 25. Então, versículos de 1 a 8, nós lemos aqui alguns, né? Vamos ler aqui a 8 agora. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor. Todavia, aquele que trabalha, mas confia em Deus que justifica os ímpios, sua fé lhe é. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, os pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, a justificação, segundo ensina a lei, ou seja, o Antigo Testamento, no caso de Abraão, é pela graça de Deus por fé. Não é por obras e não vem por obras. Então não há lugar para nenhuma vanglória aqui. Então o apóstolo Paulo faz o primeiro contraste entre judeu, aliás, o primeiro contraste entre o que significaria se Abraão tivesse sido justificado por obras. Ou seja, se Abraão tivesse sido justificado por obras, ele poderia se gloriar. Se Abraão é justificado por obras, ele poderia se vangloriar da sua justificação. Poderia encontrar mérito aqui.
Mas o que realmente aconteceu está no versículo 2, continuação, e no versículo 3. Versículo 2: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Mas aí o texto pega e diz, né? Mas não diante de Deus. Então, ele continua no versículo 4 e ele fala, versículo 3, ele fala o que diz as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, que citou no capítulo 3, no final do 3. O que diz as Escrituras, então? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como. Ou seja, aconteceu algo antes dele ser justificado. E vocês prestem atenção aqui nos pormenores do texto. Por exemplo, creu em Deus, isso lhe foi dado. Tem algumas coisas no texto que está indicando um ensinamento que Paulo vai estar começando a mostrar na carta de como se procede o processo de salvação. Como acontece o processo de salvação? Paulo começa a dar introduções aqui, a dar flashes, como se fosse spoiler sobre como acontece esse processo. Então ele está dizendo aqui, olha, quem é justificado, e ser justificado aqui é ser salvo, ok? Ninguém é justificado por mérito próprio. Abraão não foi justificado pelas obras, senão iria se gloriar diante dos homens, não diante de Deus. Então ele analisa esse contraste, acrescentando mais provas bíblicas. E quais são as outras provas bíblicas que ele analisa aqui? Versículos. Ele usa um outro personagem muito importante. Aqui dos versículos 4 ao versículo 8. Ele usou Davi nessa situação. O apóstolo, ele dirige a atenção daqueles seus leitores para o caso de Abraão, como nós vimos aqui, que é o pai da nação. Né? Então, lógico, Abraão não foi justificado segundo a carne, pelos seus próprios esforços, por suas obras e tal. O versículo 2 ele coloca, porque se Abraão foi justificado por obras, ou segundo a carne, segundo seus próprios esforços, tem de se gloriar, porém, não diante de Deus. Se Abraão ganhou a justificação por seus próprios méritos, então ele está. Mas ele pode se engrandecer sobre a sua própria vida, diante de qualquer pessoa, inclusive diante de Deus, mas para Deus isso não quer dizer nada. Para Deus isso não quer dizer nada. Existe um texto que diz que a arrogância do homem para Deus é como nada. O homem em si, arrogante, não quer dizer nada para Deus. Abraão não tendo que se gloriar diante de Deus. Por que ele não tem de se gloriar diante de Deus se a justificação foi realizada por obras? E as escrituras diz dessa forma. Abraão, ele não se gloria diante de Deus porque ele tem consciência de que ele foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus. Justamente pelo fato dele crer em Deus, a justiça foi imputada. Veja, o crer surgiu antes, depois veio a justificação. Crer surgiu, depois veio a justificação, não é ao contrário. Então, para ele crer, ele teve que ter fé. Ninguém crê sem fé. E não tem como falar que crer em Deus sem fé. Então não tem como Abraão se gloriar da sua própria não, assim como não tem como nenhum crente se gloriar do seu estado salvífico diante de Deus. É crer no Senhor Jesus como único sim salvador. Por quê? Porque isso foi todos, tanto Abraão como todos os outros, existem, adoram a Deus, que são justificados por Deus. Eles dependem única e exclusivamente de Deus, da graça, do seu favor, e é um favor imerecido. E Paulo vai falar sobre esse favor imerecido. Abraão não podia se gloriar de ter tido a salvação, obtido a salvação por seus próprios méritos. A glória, seu louvor era em Deus, misericórdia de Deus. Mas o versículo citado pelo apóstolo Paulo aqui é Gênesis capítulo 15, versículo 6.
E ele descreve como se opera a justificação pela fé. Paulo está compreendendo, ou Paulo, Paulo está introduzindo aqui o assunto, explicando, na verdade, o assunto para aqueles homens hebreus que estavam lendo a carta, mostrando que, olha, presta atenção, a fé surgiu antes de tudo isso que vocês estão dando valor aí. Então, para compreender o pensamento aqui do apóstolo Paulo, nós precisamos notar especificamente o sentido de dois termos. Primeiro termo, que é muito importante, que é justiça. Já estudamos sobre esse termo justiça em anteriores. Este termo é um termo que nós sabemos, é um termo jurídico, forense, que designa uma qualidade, não designa uma qualidade ética, mas sim é um termo relacionado a algo jurídico de alguém que declarou algo. Normalmente, esse alguém que declara algo é um juiz, aquele que dá a sentença. A justiça vem através daquele que pode dar a sentença, ou que pode justificar ou não justificar, condenar ou não condenar. Então, segundo a palavra de Deus, não é algo que uma pessoa tem em seu caráter. A justiça não é algo do caráter de alguém. Não tem no meu caráter ter um caráter justo. Mas isso é diferente de justiça. Mas é um veredito de um fórum ou um tribunal. Isso é algo que possui, que vem de alguém, como eu disse, de um juiz ou de alguém sentenciar uma coisa. Então, nós não podemos perder o sentido desta palavra. O que significa essa palavra? Agora, a justiça de que Paulo fala aqui é possivelmente favorável ou a reputação de uma pessoa que tem perante um juiz divino e é uma justiça que, que demonstra que este juiz ele vai agir com favor. Aquilo que nós falamos anteriormente. O juiz vai agir com favor, independente da culpa. Que a culpa foi paga. Que a conta foi paga. A outra palavra que devemos notar aqui é que compreender é a palavra imputado. A palavra equivalente aqui no hebraico do antigo está relacionado ali a se planeja ou concede um curso de ação. E no sentido de que o apóstolo Paulo colocou, é um processo mental, está relacionado a um processo mental. A imputação está relacionada a um processo. Começa aqui, aí se expande, né? Começa na mente. É algo que é colocado na mente. Mas é interessante, né? Porque quando a gente fala de mente, nós estamos falando aqui quase que do cerne da pessoa, quase que da vitalidade da pessoa. Então, o imputar está relacionado a colocar, jogar e imputar, incluir em alguma coisa, incluir em alguém. E no bojo da palavra imputar tem uma série de significados que o Antigo Testamento usa e muitos versículos do Antigo Testamento, do Novo também, colocam de formas diferentes. É um termo bem elástico, mas um modo simples de conhecer, que é dado, é colocado, é embutido, é colocado ali, é incluído ali dentro. E agora o resultado da imputação é gigante. Não se trata de um procedimento artificial, mas de um juiz, ou de um juízo claro, perdão, que se funda na natureza daquilo que está sendo. Às vezes às vezes o texto bíblico no Antigo Testamento usa o sentido de cortar ou fazer contas para a palavra imputado. No Novo Testamento emprega a palavra grega e algumas versões, por exemplo,
traz alguns contrastes. Por exemplo, atribuir. O Novo Testamento já coloca atribuir, a palavra imputar, própria, contar, estimar, considerar, pensar, concluir. Tudo isso é a palavra imputado no Novo Testamento. De algumas do Antigo, no Novo Testamento. Então, não é que Deus tratasse Abraão como se fosse justo, mas que o declarasse justo, ou seja, estimando, considerando Abraão justo. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Deus colocou na posição de justo. Quando Deus justificou Abraão pela fé, ele colocou Abraão na posição de justo. Tirou de uma posição aqui, colocou em outra a posição de justo. Ele imputou a justiça com essa justificação. Então, o que encontramos nesse versículo 3 da passagem é um pronunciamento, ou um veredito do juiz, grande juiz, sobre o próprio Abraão, com base na fé de Abraão. Então, Deus declarou Abraão justo, ou considerou Abraão justo. E nos versículos 4 a 8, o apóstolo passa a analisar o contraste que tem feito nos versículos anteriores entre o que significaria que Abraão tivesse sido justificado pelas obras do justiça e o que realmente aconteceu nos versículos 2 e 3, como lemos também. Então ele coloca, ora, o que trabalha não é considerado como favor e sim como dívida, falando do salário, né? Quando alguém, um obreiro, ou seja, alguém que realiza uma obra, alguém que trabalha, um empregado, alguém que está trabalhando numa empresa, se esforça para trabalhar, o ordenado que ele recebe não é considerado ou estimado um presente. Não é, o salário nunca foi um presente. É algo que ele vai receber é, como, como uma dívida, como algo que ele precisa receber. Ele trabalhou para aquilo. Então, esta mesma palavra usada aqui para imputado no versículo 3. Por graça, diz o texto. Então ele recebe, a palavra usada aqui para também, do grego, né? O salário, aquele que trabalha, ele tem o direito de. Ele não vai receber um presente, direito de receber. E o ganho que ele tem, aquilo que ele recebe, ele pode se vangloriar daquilo, porque é resultado do seu esforço, é resultado da sua própria, do seu próprio trabalho, dos seus estudos e etc. E tal. Então, Paulo está fazendo um. Aqui, naturalmente, o apóstolo tem em mente que, pensando obras e tal, do seu próprio trabalho, de como ele pode ganhar, como ele ganhava dia a dia. Então, não sei se eu peguei direito aí a questão de imputado. Como nós estamos falando aí de justiça e os termos são praticamente jurídicos e Paulo entendia muito dessa questão, ele trabalha essa questão aí do imputado, aquele que é considerado inocente pela graça. Eu não sei se foi isso que o pastor falou, se eu Foi isso perdi aí, alguma coisa. foi isso aí, Ok. mesmo, mesmo. Né? Ou seja, é imputado na pessoa. Aqui eu estou fazendo um contraste sobre aquele que trabalha e recebe o salário. Ele recebe como um presente o salário. O salário é imputado a ele, mas por causa do trabalho dele. No caso, que Paulo está fazendo um contraste aqui, né? No caso da justificação, a pessoa ela recebe, mas não porque ela trabalhou, mas não porque ela teve que fazer alguma coisa. É isso que Paulo está demonstrando aqui, contraste. Mas ela recebe por graça, não por dívida, não por obrigação.
seja, se a salvação fosse pelas obras, ele receberia a salvação por algo que ele fez. Porque todo mundo que trabalha tem que receber de alguma forma. Aí ele pode se gloriar. Mas o que Paulo está falando, não. Foi assim. Sobre Seria isso. como o pagamento de uma dívida. Aquele que trabalha, o seu credor tem uma dívida. O seu empregador tem uma É, dívida com aquele que trabalha. muitas religiões trabalham esse contexto da salvação por obras, é, fazem obras para que com isso seja imputado a eles a salvação como se fosse uma dívida. Ele é um bom cidadão, ele paga impostos, ele ajuda os pobres, ele faz doações, ele tem uma vida aqui, ele é religioso, aí lhe é imputado como dívida É. a salvação. É muito interessante esse ponto, porque a gente fala sobre salvação, né? Você já parou para pensar em prática cristã? Isso, não? Pare um pouco para pensar, galera. Quantas e quantas pessoas não vivem a prática cristã, uma religiosidade cristã, pensando que fazendo tais coisas Deus vai gostar e por isso ela vai receber alguma coisa? Entendeu? Nenhum tipo de graça de Deus imputada ou derramada na vida de alguém é porque a pessoa fez alguma coisa. Porque graça é favor imerecido. Nada que nós façamos vai levar Deus a derramar graça sobre nós. Ele dá a graça que nós não merecemos e por pura misericórdia. Então, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu vou na campanha das 7 montanhas porque eu quero receber tal bênção". Eu não consigo ver esse tipo de graça. Deus atuando com esse tipo. Ah, não, se eu for na campanha das 7 montanhas, Deus vai me abençoar nisso. Então a bênção está vindo pela obra, não pela graça. Eu estou fazendo alguma coisa, não é pela graça. E aqui Paulo está mostrando que, olha, se você trabalha, você recebe. Agora, justificação, e aqui é sobre justificação, quero estar dentro desse termo aqui, justificação não é assim. Justificação é a graça. Quem mais levantou a mão? Pode falar, Roberto. Eu levantei. É porque eu ia justamente fazer esse raciocínio. Porque se a gente recebesse a graça porque somos bonzinhos ou fazemos boas obras, deixa de ser, né? Perde o sentido da graça. Deixa de ser Não é uma, graça. não é uma troca. E aí você consegue perceber como que a praxis cristã hoje em dia está completamente desvirtuada com relação a Deus. Logicamente que eu não estou generalizando, né? Mas tem muito disso, muito disso. Pessoas que são religiosas e elas criam ritos em busca de bênçãos. Criam ritos em busca de serem bem-aventurados, podemos dizer assim. Logicamente, a Bíblia ensina que Deus abençoa aquele que é fiel. Isso é fato. E sobre isso? Aquele que é fiel a Deus, a Bíblia ensina que Deus o abençoará. Mas a bênção de Deus, pessoal, bênção de Deus não tem como você determinar o que é bênção de Deus. Você acordar de manhã é bênção de Deus, você dormir à noite é bênção de Deus, você ganhar um salário de 100 mil reais é bênção de Deus, você ganhar um salário mínimo é bênção de Deus, porque tudo é Ele que dá. Nós não podemos limitar a bênção de Deus somente aquilo que eu, como homem, raciocino e acho que é bom para mim. Eu não posso limitar a bênção de Deus nisso. Ah, se eu conseguir adquirir um negócio, é bênção de Deus. Se eu conseguir um melhor emprego, é bênção de Deus. Lógico, tudo isso é bênção de Deus, mas não é só isso. Bênção de Deus não está relacionado simplesmente a coisas. É muito maior do que isso. Coisas é uma das partes das bênçãos de Deus. Quando nós olhamos para a religiosidade contemporânea, por causa
da ânsia do povo em querer ter as coisas, em ganância e tudo mais, a religiosidade ela pegou essa vertente. Olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer esse procedimento, você vai ser abençoado. Sendo que a Bíblia é muito simples. A Bíblia fala para guardar os mandamentos. A Bíblia fala para a Bíblia fala obediente ao Senhor. Bênçãos do Senhor cairá sobre agora. São as bênçãos que é o X da questão. Aqui Paulo trabalha, aliás, aqui ao que o texto diz o seguinte: ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça. Ele fez o contraste. Aquele que trabalha recebe o salário, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, falando em crer no Senhor, né? A sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, ele recebe. Mesmo não trabalhando, ele recebe. O que Paulo está querendo demonstrar aqui com este contraste, com este exemplo é, parada, pessoal que está lendo essa carta aqui de Roma, olha, justificação somente da fé, nada mais. Lembra no capítulo 3 como ele falou da lei? Lembra que o contexto aqui é esse, tá, pessoal? Paulo está provando aos seus leitores que a justificação é pela fé e não pela lei, e a justificação é ensinada na lei. Então ele está usando exemplos do Antigo Testamento para mostrar como a justificação foi pela fé e não pela lei. E não trabalha, que é o pecador que não tem cumprido a lei divina, que tem quebrado a lei divina e que conscientemente ou consciente de sua incapacidade de ganhar a salvação por seus próprios esforços, só crê naquele que justifica o que não trabalha. Que somente este, diz o texto, a fé é atribuída a ele. A fé é a condição indispensável quem tem que cumprir para que o juiz justo declare absolvido de suas culpas. Sem fé é impossível, como diz o texto, agradar o juiz. Sem fé é impossível agradar o juiz. Fazendo aqui o texto, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, logicamente, sempre existem aqueles muitos que são impossibilitados de entender esta concepção, que a fé é o único caminho da obra meritória que leva a justiça. Existe uma posição que diz que fé toma o lugar das obras da lei. Como? Como crer nisso? E que ela se converte, que ela se converte em obras da fé. E, por consequência, então, merece a justificação. Ou seja, existem pessoas que dizem que fé está no lugar de obras. E fé converte em obras para que haja justificação. Olha que coisa louca! Para tentar justificar uma crença de que a salvação é por obras. Eles falam assim, não, eu tenho fé. Tiago diz, sem fé, há obras. Mas, lá no texto de Tiago, as obras são resultado da fé. Ou seja, aquele que tem fé, que já foi justificado, realiza obras. O texto de Tiago está ensinando isso. E não o contrário, que eu realizo obras, eu tenho fé. E depois eu sou justificado. Lá nem fala de justificação. O texto de Tiago. O texto de Tiago demonstra que aquele que tem fé pratica obras, ou boas obras. As boas obras aqui está relacionada ao agrado a Deus, tá? E não necessariamente dar esmola.
muito maior do que isso. Paulo, pelo contrário, aqui, ele recebe aqui o assunto de forma diferente. Ele trata o assunto de forma diferente. No versículos 4 e 5, ele contrapõe o que poderíamos chamar de justiça simplesmente humana e justiça divina. Segundo a justiça humana, o homem recebe o que ganha, o que merece, e ponto. Agora, a justiça divina, o homem que crê recebe o que não merece. Você se lembra no capítulo 3, quando a gente falou, né? Poxa, como Deus pode para aquele que é culpável? É isso, né? Pela fé, o homem que crê recebe a justiça de Deus, mesmo não merecendo, que é o nosso caso. Por isso que Deus justifica o ímpio. E Deus não justifica somente o judeu. Paulo está com esse diálogo, Paulo está mostrando isso para ele. Deus deveria condenar todos os culpados, mas não, aquele que crê, ele justifica. Aqui está precisamente o ponto, o cerne da graça de Deus. Se Deus aceitasse a fé como algum tipo de obra meritória, ele estaria simplesmente deixando, ou a justificação estaria simplesmente deixando de ser. E a fé era resultado de obra meritória e por isso a obra leva. Então, se existe mérito humano, deixa de ser. Ou seja, se existe de ser graça, o mérito passa a ser humano. Trabalhou, recebe. Mas ele aceita a fé como o único meio de chegar até Deus. Agora, eles que dizem que aceitam a fé não como uma obra meritória, mas como aquela atitude do pecador que, ainda que mal, ainda que ímpio, permite aceitar e se coloca diante de Deus, a graça de Deus se torna um favor derramado. Quer dizer, enquanto a justiça humana só justifica o justo e inocente e condena o culpável, ou pelo menos a justiça deveria sim, a justiça divina justifica ao injusto, ou ao culpável, ou o ímpio. É loucura isso. Por isso que a palavra do Senhor diz que o evangelho é loucura para aqueles. E aqui é uma esperança para todo aquele que é pecador. E o Senhor, ele ilustra isso. Eu não sei se todos aqui conhecem a passagem do filho pródigo. O Jesus, ele ilustra isso na passagem do filho pródigo. Que era um filho que foi embora e só fez besteira na vida, gastou tudo, só fez bobagem na vida. E depois o pai lhe aceita simplesmente pelo fato do filho voltar arrependido. E quando Jesus estava ensinando ali a passagem, a parábola do filho pródigo, ele estava mostrando isso. Deus é assim. Ele recebe, ele creu, ele recebe aquele que entende. Ele justifica. E ali o filho pródigo, ele simboliza muita coisa, mas eu acho que o que mais simboliza ali o filho pródigo é o ímpio. É o ímpio. Distanciou de Deus. Foi para longe de Deus. Quando os seus olhos são abertos e ele crê, Deus o justifica. Ou seja, Deus o recebe. Como o pai do filho pródigo o recebeu. O pai do filho pródigo recebeu. Aquele filho culpável, ímpio, recebe o perdão do pai amoroso. Não porque ele merecesse o perdão. Não merecia isso.
Não porque ele tivesse feito alguma obra meritória para ganhar o perdão do Pai e tal. Não. Mas porque ele voltou confiança e arrependido ao lar do Pai. Por isso. A salvação dele se deu não por seus merecimentos, mas única e exclusivamente pela graça do Pai. E nos versículos 6 a 8, Paulo cita o Salmo 32, versículos 1 e 2, que ensina que a justificação pela fé tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Por um lado, consiste na atribuição ou imputação da justiça, no versículo 6. Por um outro lado, consiste em não atribuição ou não, ou podemos dizer assim, imputação de pecado, versículo 28. Olha só, o caso de Abraão mostra, primeiro, que o primeiro caso que eu coloquei aqui, a atribuição imputada por justiça. Este é no caso de Abraão. O caso de Davi, que é o segundo caso, é ao contrário, ele diz o seguinte, o texto: bem-aventurados aqueles as iniquidades ou iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Louca. Nesse versículo nós devemos notar aqui algumas coisas. Primeiro, é bem-aventurado, que é um termo grego que descreve literalmente aqui maior felicidade ou bem-aventurado. Maior felicidade ou bênção. Tanto Davi como Paulo consideram o homem que tem sido justificado por Deus, pessoa que tem sido justificada por Deus, como uma pessoa feliz, como uma pessoa bem-aventurada. E as bem-aventuranças que o Senhor ensina nas Escrituras demonstram isso. O que seria bem-aventurado? Feliz, ditoso, ou seja, a pessoa que está em uma condição perfeita, pessoa que está feliz, vivendo as bênçãos de Deus, isso é ser bem-aventurado. E o que é interessante, eu vou parar por aqui, depois eu vou continuar. O que é interessante é que a Bíblia chama todo aquele que é justificado pela fé, logicamente, de bem-aventurado. A Bíblia chama todo aquele que é justificado pela fé de feliz e abençoado. E aqui, pessoal, nós temos um problema contemporâneo. Se todo aquele que é justificado por Deus, o próprio Deus fala que é feliz e bem-aventurado, ou feliz e abençoado, e não estamos vivendo essa felicidade destas. Qual é a razão de tantas pessoas que participam de igrejas, que são membros de igrejas, cultuam a Deus, não conseguirem viver essa felicidade, viver essa bênção? O que tem acontecido? É algo que a gente precisa questionar. É algo que a gente precisa. Logicamente, né? Tirando aqui a questão da nossa humanidade, os nossos problemas emocionais, os nossos dilemas, as lutas, tudo isso faz parte da humanidade, da nossa humanidade. Mas aquele que é justificado tem algo a mais. E este algo a mais está ali para ajudar, para auxiliar a lidar com esses problemas humanos que tem. Ali para ajudar. Por que não conseguimos viver a bem-aventurança, como é descrita nas Escrituras? A felicidade, a maior felicidade, porque bem-aventurança é isso. As bênçãos. Talvez seja porque o nosso foco está no lugar errado. Talvez seja porque o nosso pensamento está no lugar errado. Talvez seja porque o nosso coração está no lugar errado.
Talvez seja porque os nossos sonhos estão excluindo algumas coisas. E nos esquecemos de colocar aquele que é a razão da nossa felicidade. Todos os momentos. A gente não bem-aventurado, né? A bem-aventurança. Uma reflexão. Talvez você possa parar um pouco para pensar. Sou bem-aventurado? Eu sou feliz. Eu vivo as bênçãos de Deus? É um questionamento que talvez você possa pensar durante a semana. Semana que vem nós continuamos.